Bom, a gente viu antes, no bloco anterior, que o único galego mal falado é o que não se fala, né? Que poderia ser um incentivo inicial importante para que os iniciantes falem sem medo. Né? Desarmar esses bloqueios psicológicos, principalmente pelas crianças, os adultos escolarizados, perante essa hegemonia castelhana por todos os lados. Mas isso pode também ser perigoso porque acaba que você vai sedimentando um monte de palavras que são erradas. E aí, como é que a gente vai corrigir isso tudo? Assistindo o Digo to Eu, que também é outro instrumento oficial de falar um monte de merda, também não dá certo, né? Então, há também muitos perigos da frase quando ela está sendo institucionalizada. Quando você está reafirmando expressões castelhanas, esses cálculos que passam a ser considerados como se fosse um galego ilegítimo, né? Quando você abraça esses termos e estruturas castelhanas que vão modificando a sua fonética, a sua morfologia, a sua sintaxe da sua língua. Essa castelhanização ela vai sendo justificada como pretexto de uma tolerância linguística. E isso vai gerar uma geração que pretende falar galego, mas que na realidade fala um castelhano disfarçado, perdendo uma consciência identitária. Né? E agora a gente vai ver um videozinho que é um clássico exemplo de uma pessoa não é uma criança, é uma pessoa que é conhecida, inclusive o nome dele está na Wikipedia, e eu tirei esse fragmento, foi dele, mas poderia ser de qualquer outra pessoa, mas esse exemplo é muito importante. Bom, o que eu tenho aqui é o vídeo, um fragmento de uma entrevista que foi feita ao senhor Miguel Ângelo Santalices Vieira. Tá? É o trecho da entrevista que eu não sei se ele é presidente do parlamento, se ele já foi, enfim. E aqui está o vídeo, vamos lá. É un erro esa estrategia de atacar a Pedro Sánchez polos negocios do seu sogro? Era Vox Populi. Isto sabía todo o mundo. Na calle non se falaba de outra cousa. Non se falaba de outra cousa? Hombre, por favor, eu estou indo montones de veces. Montón de veces, oí montón de veces que eu non me vou a meter neso. A vinculación de o seu sogro pois con negocios que estaban relacionados con eso. Pero non me digas que tú non escoitaches na calle. Son bulos. Como? Son bulos. No, hai datos que certifiquen esa acusación que se lanzou no Congreso dos Deputados? Eu non sei, supoño que unha persona cando dice eso no ámbito que di, habrá datos contrastados, pero non me digas que tú eres un home, coño, que andas na calle tanto como andas, que non escoitache eso. Tu veche lo que escoitar. Ele é uma pessoa que se diz falante de galego. Em uma entrevista de uma rádio que está tendo uma conversa que pretende ser uma conversa em galego. E é que ele fala. Isto sabía todo o mundo. Na calle non se falaba de outra cousa. Non escoitaches na calle. Na calle, não. É a rua. O galego autêntico é igual ao português. Rua. Hombre, por favor. Hombre, por favor? Porra, maluco. Homem, né? Cara, se eu fosse galego, eu teria vergonha de ser esse cara. Eu estou indo montones de veces. Estou indo montones de vezes. Porra. Montones, cara? Montones? Supoño que unha persona cando dice eso... Pessoa. Quando uma persona disse isso. Quando uma pessoa disse isso. Non me digas que tú eres un home, coño, que andas na calle. Tu que eres um homem que andas na calle, coño. Caraca, isso aqui é totalmente espanhol, né, maluco? Então, tu que és um homem que andas na rua. Conho, caralho. Seria caralho, mais ou menos isso, não é uma expressão. Apesar que eles vão dizer que é normal falar na Galiza, mas, porra, é empréstimo castelhano, conho. Então ele hibridizou. Porra, maluco, um galego que chega numa rádio e começa a falar um monte de merda em castelhano. Mas, cara, esse cara falando aí, todos os galegos falando isso todo dia na rua. Tá entendendo? Esse cara aí representa os galegos em geral falando nas ruas no seu dia a dia. Para vocês terem ideia da corrosão do galego. Tá ok? Então, muito cuidado com um galego bonitinho e perfumado que estão tentando vender para vocês. Isso aí é o galego acadêmico. O galego das ruas já está totalmente corrompido e alterado. Então, pessoal, o que está acontecendo hoje no galego urbano, especialmente com
a fixação desse modelo da Real Academia Galega, né, que foi sustentado pelo Instituto da Língua Galega em 1983 e que vai ser decretado e que vai ser oficializado por um decreto pela Junta da Galiza. Não é um caso de resistência e nem de revitalização, mas um processo de assimilação linguística, onde o galego deixa de ser uma língua para virar um sotaque de castelhano com traços lexicais residuais do galego. É como se estivéssemos assistindo em câmera lenta uma descriolização forçada da língua galega, sem que tenha havido antes uma criolização real. O resultado é uma fala híbrida, desestruturada, desprovida de autonomia, identidade e normatividade. E essa deformação linguística é legitimada pelas instituições que atuam como ferramentas de apagamento, o que torna o caso galego ainda mais perverso que os casos africanos coloniais, onde ao menos a repressão linguística era explícita. Ou seja, o criolismo que foi nas colônias, o castrapismo, é na Galiza. Só que ao invés de ser uma criação linguística espontânea para sobreviver, como foi nos africanos, é uma mutilação institucional promovida para desaparecer. E é isso, galera. Eu lamento muito pela sinceridade das palavras. Quintal da Galécia se despede e até o próximo conteúdo. Um abraço. Tchau, tchau.